me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar. Levante suas mãos e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glorifica o nome do Senhor. Levante a sua mão, levante sua mão. Aleluia, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela tua presença, pelo teu amor que invade os nossos corações. Espírito Santo, nós somos gratos a ti
pela oportunidade qual nós temos como igreja, de poder louvar e glorificar e bendizer o Teu santo nome. A Tua palavra diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. E se há fôlego de vida nos nossos pulmões, o nosso dever é adorar, é louvar, é glorificar aquele que é digno de louvor e glória, de poder e de majestade. Senhor, nós queremos declarar que essa manhã nós vamos desfrutar de um pedaço do céu na terra. Nós vamos desfrutar, Pai, da Shekinah do Senhor, de um derramamento, Senhor, da chuva sobre os nossos corações. Espírito Santo, independente de como foi a nossa jornada da semana, hoje é o melhor dia das nossas vidas, porque hoje nós estamos aqui e nós podemos glorificar e exaltar e bendizer aquele que é digno de louvor e glória, de poder e de majestade. Senhor, coloque dentro de cada um de nós um desejo ardente, um desejo, Pai, por clamar ao Senhor, por gritar, por louvar, por se prostrar, derramar lágrimas diante da Tua presença. Senhor, tira de nós, Pai, a frieza, tira de nós, Senhor, não aceitar por muitas das vezes aquilo que o Senhor está realizando. Tira de nós, Pai, a cauterização que não nos deixa perceber o que o Senhor está fazendo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o céu e ver os céus abertos e ver o Senhor se movendo em favor daqueles que te amam, em favor daqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Nos purifica e nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Se você pode, você quer e você almeja, aplauda o Senhor Jesus bem forte, entregue o seu melhor a Ele, em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Diga. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai não, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. Escute isso. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.
aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, na estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Oh, salvos, Deus te dá escape e livramento. Declare glória, aleluia. É um Deus que derruba as muralhas, que faz milagres, aleluia. Declare mais uma vez. Deus já um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor.
voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você. Glorifique ao nome do Senhor, aleluia! Aplauda, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Bom dia, IPPC, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Pode se assentar. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Que manhã gloriosa. Que manhã abençoadora. Eu creio que essa manhã é uma manhã de milagres. Uma manhã de resposta para as nossas vidas, em nome de Jesus. Gostaria de chamar as crianças, virem aqui à frente, por favor, podem vir. Isso, venham aqui embaixo, ó. Isso, por favor. Venham todas as crianças. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Você pode estender suas mãos para cá. Vamos abençoar? Vamos? Vamos lá, estende suas mãos, isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, a Tua Shalom sobre a vida desses pequeninos. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que eles são a igreja do presente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Espírito Santo, que todos eles e elas te pertencem. Pertence ao Senhor, suas mentes, seus corações, seus corpos, pertence ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos essas crianças ao Senhor, para que elas cumpram os teus propósitos e os teus desígnios. Pai, em nome de Jesus, que daqui, Senhor, venham sair profissionais extraordinários, futuros pais, futuras mães, futuros maridos, futuras esposas abençoadoras. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, como igreja, como pais, a afiar essas flechas, para que elas acertem o alvo. Pai, em nome de Jesus, que cada uma delas sejam cheias do Espírito Santo,
cheias do conhecimento, da revelação de quem o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, usa a vida das professoras com muita graça, com muita sabedoria, com muita unção. Pai, nós abençoamos, Senhor, este momento que elas terão naquela sala. Pai, que a Tua presença entre naquele lugar e toque o entendimento, a consciência, as emoções dessas crianças. Em nome de Jesus, como igreja nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê nisso diz amém. Podem ir em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Gostaria de chamar aqui o nosso irmão Bruno para estar vindo aqui à frente, para estar ministrando a palavra do Senhor. Amados, quantos têm fome da palavra de Deus aqui nessa manhã? Amém, queridos? Nós não viemos brincar, não é verdade? Nós poderíamos estar dormindo, não é? Poderíamos estar acordando agora, num pão. Não, mas você veio. Nós viemos porque nós temos fome da palavra de Deus. Então abre o seu coração para tudo aquilo que o Pai irá ministrar sobre sua vida nesta manhã. Amém, queridos? Glória a Deus, obrigado, pastor. Bom dia, igreja, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agradecer mais uma vez a oportunidade, é um desafio, mas a gente agarra porque o Senhor nos capacita. E nessa manhã, creio que Deus irá usar a minha boca e a minha mente, o meu coração, para falar ao teu coração, para falar a você aquilo que é da parte do Senhor, amém? Quem crê nisso, diz amém. Meus irmãos, é um privilégio a gente poder ministrar a palavra do Senhor. E nessa manhã, que Ele possa me orientar, que Ele possa falar conosco, em nome de Jesus. Essa palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra do Senhor, Deus, ela é eficaz. Mais do que qualquer espada afiada, ela é penetrante, ela pode dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Jeremias 23, 29, o Senhor também declara: não é a minha palavra como fogo, é como um martelo que espedaça a pedra, que espedaça a penha. Então, meus irmãos, eu queria nessa manhã, se você trouxe a Bíblia, vamos copiar um ato profético. A gente copia tanta coisa no nosso dia a dia, e por que não copiar um ato desse? Quem trouxe a sua Bíblia? Se não tiver, pode ser no telefone, mas, meus irmãos, essa palavra, ela é viva e verdadeira. E se você puder levantar ela para o alto junto comigo assim e dizer: eu sou o que essa palavra de Deus diz que eu sou. E eu posso o que ela diz que eu posso. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o título da minha mensagem é a soberania de Deus. Amém? Vamos refletir hoje sobre a soberania de Deus, porque, meus irmãos, Deus está sobre nós e Ele reina sobre nós absolutamente. Quem crê nisso vai concordar comigo. E, meu irmão, como nós podemos nos posicionar melhor debaixo dessa soberania? E é realmente nos posicionar, porque nós estamos debaixo do reino de Deus, dessa soberania absoluta. E quando nós nos vemos diante de desafios e situações cotidianas que vêm nos afligir, dias que testam a nossa fé, que, meu irmão, nos limita, né? Nos põe naquela condição de limitados. E agora, Deus, aquele bloqueio, quando nos vemos perdidos. Meus irmãos, é uma semana difícil para mim. Quem aqui sabe que nós estamos passando um desafio e não é fácil. Então, quando a gente se vê nessas condições, em que a doença chega, em que a dívida muito alta chega, em que os problemas batem à porta, em que a gente se depara
com coisas que nos limitam. Então, eu logo comecei a refletir sobre isso durante a semana e veio perguntas ao meu coração. E eu creio que são perguntas que também, muitas das vezes, já veio ao teu coração. E você também já se questionou assim. Você já orou dessa forma. Então, eu até sentei na segunda-feira para começar a estudar, para começar a fazer a pensar na mensagem e a falar com Deus. E eu logo pensei nessas questões e fui logo anotando. De repente, Deus queira falar conosco. E é assim, eu escrevi, o que eu estou fazendo da minha vida? É um questionamento. Por que isso está acontecendo comigo? Talvez você já se perguntou também assim, o que eu faço para mudar, meu Deus? Estou perdido, eu estou cansado, não sei mais o que fazer. Quem já teve esses questionamentos, ou quem já fez, meu irmão? Talvez nesses seus dias você esteja assim, como eu tive na segunda-feira, pensando dessa forma. Já tentei de tudo, mas não vejo nenhuma melhora, não vejo mudança, não consigo mudar, mesmo querendo que fosse diferente. E a gente às vezes até ora, Deus, como eu queria que o Senhor mudasse a minha vida. Então essa mensagem é para mim, é para você nesse sentido. Porque quando nós estamos nessa situação, meus irmãos, nós temos que ter em mente que nós estamos debaixo da soberania de Deus. Em Salmos 115, no verso 3, diz, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Bom, Salmo 115, versículo 3. Mas também pode ser que você esteja em uma condição boa. Talvez você está aqui hoje vivendo o melhor momento da sua vida. Talvez você fale, não, esses questionamentos para mim hoje não são. Estou colhendo bons frutos. Eu cheguei onde um dia eu sonhei chegar. Estou bem. Estou realmente bem. Essa mensagem também é para você, meu irmão. Porque a soberania de Deus é sobre todos. Amém? Então, diante desses momentos em que a nossa oração muda, né? Ela às vezes deixa até de ser bonita e passa a ser mais sincera do que, né? Ou seja, a gente levanta questionamentos. Eu queria propor uma reflexão diante dessa mensagem, a soberania de Deus, em 3 fundamentos. Esses 3 fundamentos que vão nos ajudar a nos posicionar melhor diante da soberania de Deus. Então, eu levantar o primeiro fundamento, que é o temor do Senhor. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. A soberania de Deus sobre 3 fundamentos. E o primeiro fundamento, o temor. Amém? Então, no ano da morte... Posso ler, meus irmãos? Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa foi removida
e o seu pecado perdoado. Então ouviu o Senhor, a voz do Senhor, proclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aqui esse cenário, meus irmãos, é o ano de 740 a.C. Rei Uzias, depois de um período leproso, morre. E ele foi um rei que governou 52 anos em Jerusalém. E ele era um rei muito bom, né? A sua morte, ela marcou o fim de uma era de estabilidade por causa disso. Porque ele era um rei que até muitos diziam que ele fugiu minha palavra, mas ele foi um rei que promoveu muito, na verdade, promoveu muito a igualdade social na época. Então, e de qualquer forma, um cenário quando o rei morre, né, traz-se uma incerteza, traz o medo para o povo. Essa história vocês podem ler em 2 Crônicas, no capítulo 26, lá conta a história do rei Uzias e fala do reinado de 52 anos dele. Então, esse era o cenário de incerteza, de preocupação, e, de repente, bem desafiador. O povo estava perdido, tinha perdido a referência. Então, nesse momento difícil, nesse momento em que você está sem referência, nesse momento que você está de frente a um desafio, sem saber o que fazer, Isaías, que era um homem influente, transitava pelas cortes, esse homem vê o Senhor. Então, nessa visão, Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né, um trono elevado. Isso traz um simbolismo muito grande, porque quando nós temos a nossa visão limitada ao que se passa debaixo do sol, que se passa na terra, quando nós temos a nossa confiança em homem, no dinheiro, ou em nós mesmos, ou nas nossas atividades, no que somos, e aí o problema aparece, a gente fica limitado, e a gente esquece que sobre esse mundo reina um Senhor absolutamente poderoso e glorioso e governa todas as coisas. E ele se mostra a Isaías nesse momento. E havia uma tradição interessante que os reis daquela época usavam vestes longas e com orlas. E quanto mais poderoso, mais fama tinha o rei, mais poderoso, maior era a sua veste, a sua orla, né? E nessa visão, Deus mostra para ele que a orla da sua veste enchia todo o templo. Então, ele está mostrando, olha, eis-me aqui, eu sou o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a minha glória está sobre todo o templo, sobre toda a terra. Eu tenho poder para reinar e para governar. Você está olhando para a circunstância de um rei, de um trono terreno, mas olha aqui para mim, eu sou o Senhor. Amém? Então, meus irmãos, Deus, quando Ele nos aparece para nós, quando Ele se mostra, se revela a nós, não é para nos dar resposta, não é para dizer para você a solução, não é para dizer para você, apontar para você o caminho, isso é secundário. Ele se revela a nós para mostrar a sua glória, o seu controle, o seu governo e a sua soberania. Amém? Então, o Senhor está dizendo para você essa manhã, olhe para mim, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer problema, do seu limite, do limite do seu dinheiro, do limite da sua mente, do seu trabalho. Não olhe para os tronos da terra,
não olhe para as coisas terrenas, saiba que eu sou o Senhor que governa céus e terra, eu tenho todo o poder e toda a glória, estou assentado e tenho o controle de tudo, amém? Ele tem o controle de tudo. Então, meus irmãos, Isaías, diante dessa mensagem, diante dessa visão, ele começa a temer, porque o temor nasce quando nós vemos como Deus é, como Ele realmente é, amém? Então, quando Deus se torna maior aos nossos olhos, menor se tornam as tentativas de entender e controlar todas as coisas. Isaías grita no versículo 5, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Isaías contempla a santidade de Deus, o poder e a glória de Deus, ele não faz mais perguntas sobre o futuro. Ele reconhece a sua própria condição. Então, quando nós nos posicionamos debaixo da soberania de Deus, com temor, nós começamos a olhar para Ele e nós reconhecemos a nossa condição. A nossa condição é limitada, amém, irmãos? Quem teme ao Senhor entende que Deus nunca perdeu o controle. Essas coisas nascem no nosso coração. Quando esses questionamentos que eu te trouxe anteriormente, eles começam a ser confrontados com essa ideia, com esse posicionamento de que diante da soberania de Deus, nós passamos a temer ao Senhor, muitos problemas começam a diminuir, porque Deus se eleva a nossa mente e ao nosso coração. O temor produz humildade, meus irmãos. Amém? O temor produz humildade em nós e nós reconhecemos as nossas fraquezas. E em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, eu vou ler aqui, não precisa... Depois que o autor do livro de Eclesiastes, ele descreve tudo que se passa debaixo do sol, declara que tudo é vaidade sobre vaidade, apesar de não diminuir a questão do trabalho, da sabedoria, lógico que não, mas ele diz que tudo é vaidade. Ele diz, olha, de tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, quem escreveu o livro de Eclesiastes, não dá para dizer que foi Salomão, mas usou a sabedoria de Salomão. Ele, depois de discorrer sobre tudo que ele sabiamente viu debaixo do sol, nessa terra, todas as repercussões. Depois você dá uma estudada lá no livro de Eclesiastes. Essa semana eu tive a oportunidade de ler também. Ele conclui, meus irmãos, dizendo que é essencial para nós temermos a Deus. Temos que ter temor a Deus. Porque se a gente tiver temor a Deus, a gente já começa a se posicionar melhor debaixo dessa soberania. Deus é soberano e Ele reina. E Ele se revela a nós. E quando nós temos a revelação de quem Deus é, o primeiro sentimento a fazer uma fundação em nós é o temor, amém? Então, o temor também, ele não é um fim em si mesmo. Ele prepara o caminho para os outros fundamentos seguintes. Então, a gente passa para um outro segundo fundamento, que é gerado a partir do temor. Amém? E para esse segundo fundamento, que é a confiança, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 20 ao 27. Amém? Deus é soberano e nessa manhã Ele trará temor ao seu coração e confiança. Fundamentos para a gente se posicionar melhor debaixo dessa soberania de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E todas as suas questões de vida, todos os seus problemas,
quando você olhar para Deus, vão diminuir. Não olhem para eles, olhem para Deus. Então, capítulo 11, do verso 20, nós vamos ler até o 27. Então eu vou acompanhar, vou ler lá da TV. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Amém. Então, a confiança como um fundamento. Em Provérbios 3:5 diz que confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Amém? Vamos a um entendimento superior. Meus irmãos, engraçado que aqui Marta e Maria, depois, mais para frente, a gente, óbvio, não vai entrar no texto todo, elas fazem a mesma... Ela não é um questionamento, mas elas dizem a mesma coisa a Jesus, quando encontram com Jesus. Ô mestre, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, isso se repete no verso 32. E essa frase, ela não demonstra falta de fé. Não demonstra que ela crê em Jesus. Mas ela demonstra uma limitação pelas circunstâncias. Elas acreditavam que Jesus até podia impedir a morte de Lázaro, mas elas não compreendiam que Jesus era o Senhor e todo-poderoso sobre a morte, amém? Então, nesse cenário aqui em que Lázaro morre, Jesus, ele fica 2 dias depois de receber o recado, né? Maria e Marta, elas enviam um recado a Jesus, está no texto antes, está no versículo 3 do texto. Elas dizem: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Jesus permanece onde está, lógico, tinha cumprido a sua obra. E então, de um ponto de vista até humano, eu diria, Jesus chegou atrasado. Será? Essa é uma grande lição sobre a soberania de Deus, meus irmãos. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo que glorifica o seu nome e cumpre o seu propósito, amém? Então, se você está passando por uma situação e espera a resposta, se você anseia por uma solução, saiba que Ele está no governo de todas as coisas. E na hora que for, meu irmão, para a glória do nome dEle, para cumprir o propósito dEle, Ele vai fazer o melhor na sua vida. O que nós precisamos é nos posicionar debaixo dessa soberania de Deus, com temor e com confiança. Amém? Então, no verso 25... Jesus ele amplia a nossa visão. Quando a gente quer uma resposta, quando a gente faz uma indagação, quando a gente fala assim: olha, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Se o Senhor, mestre, estivesse aqui, ele não tinha morrido. Se eu tivesse feito isso e aquilo, não tinha acontecido tal coisa, eu não tinha sofrido essas consequências. E olha que eu ainda orei. Meus irmãos, Marta e Maria oraram, amém? Elas mandaram um recado para Jesus e a gente
diariamente manda recado para Jesus. Aliás, não manda recado, a gente fala com ele, né? Diariamente, olha, tal situação está acontecendo, oh Deus, qual está acontecendo esse problema comigo, oh meu Pai, o que eu faço? E a gente acha que ele está atrasado, que ele está demorando nos 2 dias. A gente acha que ele vai se atrasar e que a morte é a consequência do atraso dele. Mas não, meus irmãos. Jesus olha para elas e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então, meus irmãos, Isaías olhou e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele não apontou uma solução, ele só disse: olha aqui, olha o meu poder, olha a minha glória. E aí Isaías temeu. Agora Marta e Maria, diante de um questionamento, Jesus fala assim: olha para mim aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Senhor soberano sobre a vida. Amém? Meus irmãos, eu já até ouvi isso uma pregação e vou repetir, é legal. Jesus é tão Senhor da vida que quando ele foi ressuscitar Lázaro, que atiraram a pedra, ele teve que falar assim: Lázaro, vem para fora. Porque se ele não fala Lázaro, vinha todo mundo. Amém? Imagina. Quem crê nisso, glorifica a Deus. Pode aplaudir o Senhor, meus irmãos. Quebra o gelo aí, tira o meu nervosismo um pouco. Porque senão vinha todo mundo. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Então, e ele olha para Marta e Maria, que falou assim: agora acabou tudo. Lázaro morreu, não adianta mais. Ele não fala para elas: eu vou ressuscitar Lázaro. Ele olha para elas e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Meus irmãos, não procure resposta no que Jesus fala. Procure resposta no que Jesus é. Procure resposta no que Ele é. Tenha confiança nele. Tenha temor de quem Deus é, meus irmãos. E tenha confiança em quem Ele também é. Para que você se posicione melhor debaixo dessa soberania de Deus. E viva melhor. Entenda os processos. Amém? Na caminhada, meus irmãos, no meio do caminho, Deus não vai te falar a resposta. Ele não vai te dar a solução. Ele está falando com você: caminha comigo somente. Só anda aqui comigo, aqui coladinho comigo. Amém? Meus irmãos, a soberania de Deus ela é compreendida mais pela revelação do seu caráter do que pela explicação dos seus caminhos, é o que eu queria dizer. Olha que coisa maravilhosa. Todos nós queremos entender o propósito das coisas antes de viver o processo. Mas Deus normalmente revela o seu caráter dentro do processo e durante o caminho. Amém? A confiança madura, ela não nasce quando Deus explica seus planos. Ela nasce quando nós conhecemos o Deus que governa todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Quem teme ao Senhor, aprende a confiar nele. E quem realmente confia, deixa de viver apoiado em si mesmo. Interessante, na ministração do louvor, falou-se sobre a confiança no dinheiro. E eu também, essa semana, eu estava meditando, meus irmãos, como a gente confia no dinheiro. Como a gente enxerga as soluções todas no dinheiro. Até quando a gente quer ser abençoado e se acha abençoado, é assim: se Deus me der tanto X, aí eu vou poder resolver esse problema, porque Deus me abençoou e me deu X valor. Nós temos uma confiança absurda no dinheiro. Então, quando a gente vê soluções, tem dinheiro, dá para resolver. Se eu tivesse tanto. Resolver era na hora. Estou precisando trocar um carro. Se eu tivesse dinheiro, eu trocava o carro, lógico. Então, meus irmãos, é porque a gente tem essa visão limitada, mundana.
das coisas que só se resolvem com dinheiro. É lógico, a gente não está aqui fazendo um discurso de que o dinheiro não é nada. É lógico, a gente sabe, né? Mas ele não pode nos dominar, nem dominar a nossa confiança. Meus irmãos, no deserto não tinha onde comprar água. Não tinha lá supermercado para comprar os galões de água. O povo estava com sede, nem comida, nem roupa, nada. Deus proveu tudo. Amém? Então, às vezes, a sua bênção não vai vir de alguém que vai te dar dinheiro, ou que vai aparecer dinheiro na sua conta, ou que Deus vai... A solução está em Deus, meus irmãos. Amém? Quem confia no Senhor, meus irmãos, não precisa confiar no dinheiro, não precisa confiar na sua habilidade, no seu trabalho, no seu cargo, né? Porque é Deus que é soberano sobre todas as coisas. A confiança inevitavelmente conduz à dependência. Quando reconheço que Deus é soberano e digno de confiança, deixo de agir como dono da minha vida e passo a caminhar diariamente sustentado por Ele. Olha que lindo, que maravilhoso. Então, quando nós nos posicionamos melhor debaixo da soberania de Deus, nós passamos a confiar em Deus com temor. Isso gera uma dependência, meus irmãos. E nós começamos a reconhecer que a gente precisa dele a cada dia. E que a solução toda está nele. Tudo está nele. É para ele, é para a honra e para a glória do nome dele. Amém? E dessa forma, vem um outro fundamento para a gente poder fechar. E sairmos daqui, meu irmão, entendendo que Deus é soberano e reina sobre todas as coisas. O terceiro fundamento é a obediência. Então, o temor, a confiança e a obediência. Em Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler só o verso 2. Amém? A obediência, em João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos morada nele. Então, olha que princípio, que fundamento importante que é a obediência, pautado pela confiança e pelo temor em Deus. O Senhor vem fazer morada em nós. Ele vem desenvolver o seu caráter em nós. Amém? Então, deixa o Senhor, meu irmão, através do temor e da confiança, moldar o caráter dele em você. Abra o seu coração para isso. Entenda que a soberania de Deus, ela é superior independentemente daquilo que queremos ou não, do que achamos ou não. E quando a gente, em humildade, reconhece isso e quer obedecer ao Senhor, a gente se posiciona melhor debaixo dessa soberania. Então, Gênesis, capítulo 22, verso 2, a gente lê. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Toma teu filho, teu único filho Isaque, e o oferece em holocausto. Meus irmãos, é um extremo da obediência. Mas mesmo assim a obediência talvez seja um patamar elevado para nós. A gente sacrificar um filho. Ninguém pensa nisso, não é verdade? Meus irmãos. É difícil a gente pensar nisso. Mas está aí um alto nível de obediência, um alto padrão, um nível de obediência ao Senhor. Porque esse homem entendia qual que era a soberania de Deus.
ele tinha total confiança em Deus. E ele sabia que Deus sempre faria o melhor, independentemente se era para pedir o seu filho. Meus irmãos, a soberania de Deus é isso. Ela exige uma auto-obediência que muitas vezes ultrapassa a nossa compreensão. Deus prometeu a Abraão um filho. Ele já era de idade, a mulher também já. Deus aparece para ele, promete o filho. E depois de anos, ele pede exatamente esse filho. Isso humanamente nem faz sentido, é verdade? Nem faz sentido. Mas Abraão obedeceu. E por quê, meus irmãos? Talvez nós choraríamos muito, muito, muito antes. Mas olha, em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8, quando o autor começa a falar dos patriarcas, ele já descreve porque Abraão é obediente, o caráter de Abraão, que era um homem que já era acostumado a obedecer, a ouvir a voz do Senhor e a obedecer. E ele entendia os planos de Deus e havia uma... Então, meus irmãos, obedecer não significa entender tudo. Significa confiar em quem ordenou. Amém? Então, é um padrão de Deus para nós. É um padrão que foge à nossa condição humana. É um padrão elevado. Mas é preciso a gente obedecer. Amém? Sei que é difícil, meu irmão. A gente confiar no Senhor não é fácil. Abraão aqui nos mostra que a obediência é a maior demonstração prática de confiança e temor na soberania de Deus. Vivemos em um tempo que é muito comum ouvirmos as pessoas dizer: faça o que seu coração manda, o importante é você ser feliz. O importante é o amor. Há muitas formas de amar. Mentira pura, meus irmãos. Enganação do diabo. Não existe muitas formas de amor. O importante, meus irmãos, não é ser feliz. Isso é um conceito mundano. O conceito de buscar a felicidade é um conceito mundano. A felicidade não se busca. A felicidade é um padrão que a gente escolhe para nós todos os dias, porque a gente conhece a soberania do Pai, porque a gente teme aquele que reina, que está sentado sobre um alto e sublime trono. É porque a gente confia que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele reina sobre a morte. Amém? E a partir disso a gente obedece, mesmo que sem entender, mesmo que sem ver o final, no processo mesmo a gente obedece. Jesus diz, ao contrário do que o mundo diz, né? O importante é ser feliz. Ele diz, o importante é fazer a vontade do Pai. E Jesus é o maior exemplo disso. Fazer a vontade do Pai. A soberania de Deus só transforma a nossa vida quando nos deixamos de perguntar. O que eu quero? E começamos a perguntar, Senhor, o que Tu queres de mim? Amém? Então, ao invés de nós perguntarmos, o que eu quero? O que eu faço? O que eu preciso? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Engraçado também que se a gente voltar lá no primeiro texto que eu li de Isaías, depois dele contemplar toda a glória de Deus, dele ser purificado, o Senhor
levanta a voz e diz: quem irá por nós? Quem vai fazer uma obra que eu tenho para fazer? Quem vai se dispor a ir para fazer aquilo que eu preciso que alguém vá? Quem se dispõe? Isaías, eu obedeço, eu quero, eu vou, me manda, Senhor. Então isso gera em nós uma obediência. Isso gera em nós uma obediência. Irmãos, então, caminhando para o fim, para uma conclusão, que essa palavra tenha falado do teu coração, que você passe a se posicionar melhor, porque é posicionar e entender. Deus é soberano, meus irmãos, independente do que você acha ou não, do que eu penso ou não, do que eu falo ou não. Ele é soberano e reina sobre todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Então, o importante é que a gente tenha temor. E a gente só vai ter temor quando a gente olhar para Deus. Parar de olhar para o mundo, para a circunstância, para os problemas. E olhar para Deus. Quando nós olharmos para Jesus e ver Ele Senhor e soberano sobre a vida e sobre a morte. O temor, meu irmão, me faz olhar para Deus e reconhecer que Ele é o Senhor. A confiança me faz descansar, mesmo quando não compreendo os teus caminhos. E a obediência, ela me faz viver diariamente debaixo do seu governo. Amém? Meus irmãos, antes da oração, eu queria que a gente fizesse um ato profético. Eu vou dizer umas frases e a gente repete, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu temo ao Senhor porque Ele é santo e poderoso. Eu confio porque Ele é fiel. Eu obedeço porque Ele é o Senhor. Vamos repetir isso? Então, vamos fazer essa dinâmica em alta e boa voz. A primeira frase é: eu temo porque Ele é santo. Amém, pode ficar melhor. No 3, hein? 1, 2, 3. Eu temo porque Ele é santo. Eu confio porque Ele é fiel. Vamos lá. Eu confio porque Ele é fiel. A terceira é: eu obedeço porque Ele é o Senhor. Eu obedeço porque Ele é o Senhor. Amém? Glória a Deus, muito agradecido, meus irmãos, que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Que vocês possam se posicionar debaixo da soberania de Deus com essas frases, com esses dizeres. E que o Senhor, na sua infinita misericórdia, te conduza para esse lugar. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora.
Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A minha vida é mestre, meu coração é. Minha esperança é. Diga a Ele. Mestre. Mais uma vez, vamos lá, levante suas mãos. A minha vida é do mestre. Declare a Ele que a sua história pertence a Ele. Meu coração é do meu mestre. Diga a Ele que os seus filhos pertencem a Ele, que sua casa pertence a Ele. O meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida é do mestre, meu coração. O meu caminho, minha. Aleluia. Glória a Deus. Você que crê nisso, aplauda ao Senhor. Amados, abençoados, aleluiados. Glória a Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Então não é um terço do seu coração, um quarto do seu coração, não é meia bandinha do coração, sabe a bandinha? Não, não é essa, não. É de todo o seu coração. Ó, lembra? Não é só um dedinho, é os dois, amado. De todo o seu coração, confie nele de todo o seu coração, porque afinal de contas, Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua história. E olha que Deus sabe que você é uma pessoa tão fácil assim. Tem dia que a gente se olha no espelho e não se aguenta. Sim ou não? Então Deus tem cuidado de você, amado. Deus tem cuidado da sua vida, a sua história não está à deriva. Deus tem cuidado do seu barco. Mesmo que às vezes a gente passe por ondas gigantescas, mesmo que às vezes a gente passa por turbulências, por tempestades, mas afinal de contas, bons marinheiros são forjados nas tempestades. Amém? Que o Senhor crave essa palavra no seu coração. Eu quero dizer para toda a igreja, amados,
Crie o hábito de escrever aquilo que está sendo ministrado aqui. Nós temos a Lu, né? A Luísa, 11 anos. O caderno dela, irmãos, é recheado de sermões. Ela anotando. 11 anos. A irmã Alessandra parece que está escrevendo um livro. Está ali o tempo todo escrevendo. Crie o hábito, amado, de escrever. O pastor Márcio, ele tem o seu bloco de anotações ali, só de pregações. Está sempre ali no seu telemóvel anotando. Crie o hábito de anotar. Quantos aqui se lembram do que foi ministrado semana passada? Foi ministrado sobre Neemias. Sobre o Espírito Santo guardar a muralha dos nossos corações. É necessário nós começarmos a escrever e a memorizar no seu telemóvel. Então no meio da ministração escreva, anote, porque isso pode ser útil para você amanhã, isso pode ser útil para você daqui a um mês, você rever as suas anotações e você lembrar do que Deus ministrou sobre a sua vida. Quantos estão entendendo isso? Diz amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero convidar você a ofertar e a dizimar nesta manhã. Você tem um envelope aí no seu assento. Para quem notou, reparou, nós construímos um púlpito maravilhoso. Ainda está em processo de finalização, mas tudo isso só é possível através da sua generosidade, através dos seus dízimos, das suas ofertas. Aqui nós não acreditamos na obrigatoriedade, ninguém é obrigado a nada. Mas a generosidade, irmãos, faz parte do caráter cristão. A generosidade faz parte de quem nós somos como cristão, como seguidores de Jesus. Ah, pastor, eu tenho apenas algumas moedas. Ué, moeda é dinheiro, irmão. Sim ou não? Ó, pastor, eu tenho uma nota de 500 euros. Eita glória, mano. É dinheiro também, sim ou não? É dinheiro. Então, amado, em nome de Jesus, que você possa cada dia mais ser uma pessoa generosa. É com os seus dízimos, é com as suas ofertas que nós estamos melhorando o espaço aqui. Nós vamos melhorar a sala das crianças, nós vamos colocar um carpete bem bonito, vamos comprar mais ventiladores, vamos colocar, com a graça de Deus, um piso laminado. O negócio vai ficar lindo, amado. E assim que tudo isso estiver pronto, nós, com a graça de Deus, nós vamos começar projetos sociais aqui na igreja, no espaço, para a gente assistir os nossos adolescentes, as nossas crianças terem atividades aqui nesse espaço. Então esse espaço vai servir para servir a comunidade Tortocendo, a cidade da Covilhã. Então através da sua contribuição, nós estamos avançando. Amém, queridos? Então você que quer fazer transferência por MBWay, 963-901. Irmão, eu já ajudei até o Teleton. Quem se lembra aqui do Teleton? Ó, é que eu citei ali o número ali, eu lembrei do Silvio Santos. Ah, você que quer ajudar, irmão do céu. Generosidade, amado, é a marca do cristão. Generosidade é a marca do seguidor de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Levante-se seu envelope em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. A despeito das dificuldades, a despeito dos desafios da vida, não tem faltado o pão nosso de cada dia. Não tem faltado o café na nossa mesa, não tem faltado a mistura, não tem faltado o arroz, o feijão, o cuscuz, não tem faltado nada disso, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a sermos generosos no meio das dificuldades. Nos ajuda também a sermos generosos no meio da abundância, no meio da fartura. Nos ajuda a sermos constantes, generosos, Senhor. Pai, que as situações não venham ditar se somos generosos ou não, que nós venhamos permanecer generosos além das circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, que todos os dizimistas dessa casa, os ofertantes, venham ver os seus celeiros cheios e transbordantes com a tua provisão. Deus, a nossa confiança não está em mamão, a nossa confiança não está em carros e cavalos, a nossa confiança está no Senhor, que criou os céus e que criou a terra e que sustenta tudo com o poder da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
Eu oro também por aqueles que estão procurando emprego neste lugar. Deus, abre uma porta de trabalho, abre uma boa porta de trabalho, um trabalho extraordinário, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos capacita os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor, a sustentarem seus lares com dignidade, com honestidade. Pai, em nome de Jesus, abra as portas para aqueles que estão procurando emprego neste lugar, e que todos, Senhor, possamos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, também com os nossos recursos aqui em Covilhã, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Venha, traga seu envelope, em nome de Jesus. Deus abençoe. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença, Senhor. Queridos, eu quero agradecer a todos os irmãos que no decorrer dessa semana nos ajudaram com o púlpito, nos ajudaram pintando. Os irmãos que pintou a sala das crianças, gratidão. Os irmãos que fez a parede de pladur aqui, gratidão. Os irmãos que, depois de um dia exaustivo de trabalho, irmãos que acordam 4 horas da manhã para trabalhar, saem cansados, vieram aqui, queridos, e se dedicaram. Teve dias aqui, irmãos, que nós éramos praticamente 5 espartanos contra 5.000 persas. Ou melhor, teve dias aqui que nós éramos 5 guerreiros de Gideão contra 10.000 amalequitas. Tanta coisa para fazer, irmão. Mas nós nos reunimos e com a graça de Deus deu tudo certo. Quero aqui agradecer também, em especial, o irmão Fernando. Querido, que o Senhor te abençoe poderosamente. O irmão Fernando liderou esse projeto do púlpito, e nesse final de semana foi aniversário dele. Ele poderia ter ficado em casa com os seus filhos, com a sua esposa, mas ele começou e foi até o final. Ele falou: pastor, estamos juntos. E eu falei para ele, Fernando, o aniversário é seu, mas o presente é nosso. Querido, o desejo do meu coração é que o Senhor te levante como um grande líder, assim como levantou Neemias. Que do Senhor venha o seu presente para você e sua casa. Gratidão por tudo, por toda a dedicação, e a todos aqueles que com muito esforço vieram na semana, vieram ontem e nos ajudaram. Ainda não terminamos, falta colocar o carpete e iluminação, mas o mais importante, a estrutura foi feita. E eu também quero agradecer a todos os dizimistas da igreja. Irmãos, tudo isso é feito com recursos financeiros. Então eu quero te agradecer pela sua generosidade, a todos os ofertantes. Irmão, tudo isso só é possível por meio de recursos financeiros. Nós não somos uma igreja que fica falando de dinheiro, que você vai dar X, Deus vai te devolver Y. Nós não falamos isso. Nós acreditamos tudo a princípio da generosidade. Então eu quero agradecer, irmão, domingo após domingo, você que tem contribuído. Aqui, no outro prédio nós pagávamos 500 euros por mês. Nesse prédio nós pagamos 1.000 euros por mês agora. Então eu quero te agradecer, amado, por você segurar a corda,
Talvez você não pôde ter vindo essa semana para nos ajudar fisicamente, mas você está segurando a corda financeiramente. Talvez você também está ajudando nas orações, orando por essa casa, orando por este povo, para que a igreja cresça, se desenvolva. Você também tem segurado essa corda por meio da sua intercessão, por meio da sua oração. Então eu quero agradecer a todos vocês que juntos estamos avançando para a glória de Deus nessa cidade. Então que o Senhor te abençoe, que a sua paga venha do Senhor, que a sua recompensa venha do Senhor, que o Senhor te surpreenda com o favor dele sobre sua vida, sobre sua casa. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero expressar aqui a minha gratidão, em nome de toda a igreja, pela sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dessas preciosas? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gratidão, gratidão a todos, a todos, a todos, em nome de Jesus. Queridos, amanhã é segunda-feira e segunda-feira é dia de... Eu fico tão feliz quando eu encontro uns irmãos assim pela segunda-feira jejuando, que às vezes eu faço uns truques assim. Uma vez eu estava com a pastora Michele e nós estávamos com o Márcio resolvendo alguma situação. Eu falei: pastor, você quer um chiclete? Oh, não, estou de jejum, pastor. Eu falei: glória a Deus. A gente vai, às vezes a gente, né? Ô querido, quer um pão com manteiga aqui? Ó. Então a gente vê. Quem está jejuando aqui, irmão, às segundas-feiras? Amado, se comprometa. Isso faz bem para a sua vida, faz bem para o seu corpo, faz bem para a tua casa. Se comprometa, todas as segundas-feiras, jejum, irmão, até o meio-dia, até as 3. É você que decide isso. Mas, irmãos, nós jejuamos porque Jesus jejuou. E se Jesus jejuou, irmão, por que você não jejua? Se Jesus orou, por que você não ora? Então, como os discípulos, nós fazemos o que o nosso mestre nos ensinou, amém, querido? Então amanhã, segunda-feira, é dia de jejum. Se organize para você estar jejuando coletivamente. Também amanhã, segunda-feira, às 7 horas da noite, nós temos sala de oração aqui, e você pode acompanhar também pela live no Instagram, que vai começar a partir de amanhã. Então se organiza, venha orar conosco. Amanhã nós estaremos aqui orando. Pastor, por que nós devemos orar? Porque Jesus, irmão, é simples assim, amém ou não? Não tem complexidade. Nós oramos porque Jesus orou, amém? Que Deus abençoe sua vida abundantemente. O próximo recado é o dia do batismo. Querido, em nome de Jesus, esteja conosco. Para o dia 2/8 nós teremos batismo aqui na igreja. Amados, você que ainda não é batizado e deseja se batizar, tem um espaço para você naquela piscina. Amém ou não? Pastor, quero me batizar. Dá tempo ainda. Se eu não me engano, acho que nós estamos com 12 batizantes. Irmão, você pode fazer parte disso. É um momento ímpar das nossas vidas, o dia do batismo. E eu quero convidar você que ainda não fez a sua inscrição, não deu o seu nome, dê o seu nome. Amado, custa 6 euros. Tem a foto da piscina, da chácara? Tem aí? Não tem? No grupo da igreja eu vou mandar lá as imagens da chácara. Irmão, pensa numa piscininha com borda infinita. Bem coisa de Instagram, Pinterest, sabe? Chique, irmão. Coisa maravilhosa. Nós vamos poder ficar a partir das 10 horas da manhã, começa o batismo. Nós vamos poder ficar das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. Você vai poder ficar o dia todo lá, se você desejar. Se você quiser voltar para casa para almoçar, você fica à vontade. Mas nós temos todo esse horário disponível. Também, querido, é importante que cada um faça o pagamento de 6 euros. Irmãos, 6 euros você não compra nem um McLanche feliz, ok? Pastor, não tenho dinheiro. Eu e a minha esposa, a minha família, nós queremos ir, mas nós não temos dinheiro. Irmão, conversa comigo no final do culto. Agora, não tem como eu adivinhar quem esteja precisando, ok? Então é necessário você chegar no final do culto e falar: pastor, não tenho condições de ir, mas eu quero ir. A igreja vai pagar para você ir. Você não pode deixar de ir por causa de dinheiro. Pastor, eu não vou, mas eu vou pagar para alguém. Amém ou não? Se você concorda com isso, dá um sorriso aí. É isso aí. Amém? Eu não vou. Não, mas eu vou pagar para alguém, pastor. Eu e a minha esposa nós não vamos, mas eu vou pagar para 2 ir.
Irmão, 12 euros você banca 2 pessoas. Amém, querido? Então se eu não for, não me deixe... Mano, se você não for, não impeça de outro ir, amém ou não? Você pode abençoar a vida de outra pessoa. Você que ainda não fez o pagamento, irmão do céu, faça o pagamento. Se você fizer a transferência por MBWay, é importante que você mande a notificação. Pastor, essa daqui é da minha casa, da minha família, da pessoa de tal, fulano de tal. Amém, querido? Então você que ainda não fez o pagamento, faça o pagamento em nome de Jesus. No dia do batismo, cada família poderá levar um prato de comida. Assim como quando nós nos reuníamos no parque, quando se lembra? Cada um levava uma carne, uma mistura, um arroz, uma farofa, um feijão tropeiro. Irmão, cada um levava um prato. A gente vai montar uma lista, vai postar no grupo da igreja, do WhatsApp, do que cada um pode levar. Então cada um leva um prato e lá nós iremos depois do batismo fazer um almoço comunitário. Amém, querido? Quantos estão entendendo? Diz amém. Então não fique de fora, é uma data tão importante para a nossa igreja, para as nossas vidas. Então faça parte em nome de Jesus. No dia do batismo, os irmãos que vão ficar na piscina, presta atenção nisso, eu já estou terminando. Irmãos, cuidado com a roupa que vai usar. As irmãs, amém ou não? Tô avisando, hein? Roupinha bonitinha, irmão. Tranquilo. Os irmãos também, nada de sunga, amém ou não? Apertando as almôndegas, não. Coloca um shorts, amado, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso? Diz amém. Amém ou não? Glória a Deus. Então, por favor, se organiza. No dia lá do batismo, eu vou avisar isso, mas já estou antecedendo, amado. Cuidado com o seu filho na beira da piscina. Não vai ter obreiros olhando o seu filho. Não vai ter obreiros olhando a sua filha. Então é sua responsabilidade ficar de olho, porque piscina pode ser um lugar de prazer, mas também pode ser um lugar desafiador para quem não está prestando atenção. E quando você acha que está todo mundo olhando o seu filho, ninguém está olhando o seu filho. Quantos estão entendendo isso? Diz amém. Amém, queridos? Então, por favor, se organize para juntos nós estarmos tendo esse tempo de adoração ao nosso Deus. Também, queridos, nós temos um canal no YouTube agora da igreja. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluias. O irmão Gabriel tem cuidado com muito carinho do canal, a capa, com muito cuidado, com muito carinho. Então, irmão, em nome de Jesus, se inscreva no canal. Amém ou não? Se inscreva no canal, ative o sininho. Tá aqui, você que está aí online aí, em nome de Jesus, se inscreva no canal, dá o seu like, deixa seu joinha, um comentário. Amém ou não? Não, vai ficar youtuber também, amém, amado? Então, compartilha também, compartilha os links nos grupos das redes sociais. Nós já temos a pregação do domingo passado sobre Neemias disponível no YouTube. Deixa lá um foguinho, irmão, um comentário, um uau, um glória a Deus, um xaramandô. Irmão, escreve alguma coisa lá, mano. Amém, querido? Também nos segue no Instagram, ippc.covilhã. Nos segue lá, querido, para que mais pessoas que não saiba, que não conhece a nossa igreja, possa conhecer. Tem irmãos aqui na nossa igreja que conheceu a nossa igreja por meio das redes sociais. Então deixa um like, compartilha lá, coloca um coraçãozinho. No YouTube é IPPC Covilhã, né, Gabriel? É IPPC Covilhã também no YouTube. Então no Instagram, irmão, no final lá, compartilha. Irmão, a gente compartilha tanta coisa boba, não é verdade? A gente se inscreve. Esses dias, irmão, eu me inscrevi no canal no YouTube de formigueiro. Você vê, cada um tem suas falhas, né? E eu fico lá vendo as formigas trabalhando, mano. Eu nem vou falar quais são as suas falhas, ok? Não? Cada um sabe a sua. Mas por que não se inscrever no canal da igreja? Por que não comentar lá no Instagram? Olha, que palavra abençoada, nossa, glória a Deus, o culto foi uma bênção. Por quê? Porque o algoritmo entende que aquele conteúdo é relevante. Quanto mais comentário, quanto mais compartilhamento, mais pessoas são atingidas com a palavra de Deus aqui na Covilhã, no Fundão, Castelo Branco. Porque o algoritmo entende que aquilo é relevante. Então faça parte disso, seja um missionário online. Amém ou não?
Então estende suas mãos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, Senhor, por esta palavra, nós te damos graça por esse tempo de adoração. Jesus, nos ensina, Senhor, a sermos discípulos obedientes, que confiem no Senhor de todos os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o que cada um aqui está atravessando, o Senhor sabe as dificuldades de cada um aqui, Senhor. Pai, que essa semana, Senhor, venha ser a melhor semana das nossas vidas. Que essa semana venha ser uma semana de resoluções de problemas. Que essa semana, Senhor, aquilo que está desajustado seja alinhado. Pai, traga ordem sobre o caos, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos viver portas abertas. Pai, nos dê o livramento, nos dê o escape, nos livra, Senhor, da mão do homem sanguinário, nos livra do laço do passarinheiro. Senhor, acampa teus anjos ao nosso redor, pois é isso que a tua palavra diz, que os teus anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Senhor, em nome de Jesus, guarda a nossa casa debaixo das tuas mãos, que o inimigo não nos toque, que o inimigo não toque nos nossos, em nome de Jesus, que nós possamos estar debaixo do sangue do Cordeiro Pascal. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos tudo, cada reunião, cada encontro, cada momento dessa semana nós colocamos nas tuas mãos. Não nos deixe só, nem por um milésimo de segundo, não nos deixe só, Senhor, não nos deixe só. Que a tua presença vá conosco em todos os lugares, na nossa entrada e a nossa saída, ao nosso levantar e ao nosso deitar. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos guarda, nos guarda, nos guarda, nos protege, Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, a nossa família é dependente do Senhor, os nossos filhos é dependente do Senhor. Deus, não nos deixe, nem por um momento, Senhor, que a tua presença nos guie, que tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e traga luz sobre os nossos caminhos, traga luz sobre as nossas decisões, traga luz sobre os nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Nos guarda, porque o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor não dorme, os seus olhos são como chamas de fogo, que contempla tudo e a todos, e é por isso que nós descansamos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja para a tua glória e para o teu louvor. Que a graça e a paz e o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que crê nisso. Diz amém. Você que crê nisso diz amém. Deus abençoe, vá em paz, uma excelente semana. Não se esqueça de passar ali e tomar um belo café, em nome de Jesus.